Muita paz. É uma grande alegria comungarmos das verdades que a doutrina espírita nos aclara a mente e a consciência. No Evangelho de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro pede a palavra e explica ao povo que o fenômeno ocorrido há pouco, em que os apóstolos foram dominados mediunicamente e falaram línguas estranhas, tratava-se de um dom espiritual anunciado pelo profeta Joel, que dizia que nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Essa profecia anunciava para todos nós a verdade atualíssima de que seria derramado sobre todos o Espírito de Deus e todas as pessoas profetizariam. E o que estamos vendo na atualidade é que os dons mediúnicos tomaram conta de todos nós. As casas espíritas não dão conta do grande número de necessitados, de mediunizados, de obsidiados, que aqui buscam socorro e amparo para o seu equilíbrio emocional. É verdade que a mediunidade, do dizer de Emmanuel, não é uma propriedade vinculada às virtudes, mas presa ao organismo físico, à biologia do ser humano, mais especificamente está encravada na epífise, nessa glândula que se encontra no centro do cérebro, onde se desenvolvem, segundo o cientista Sérgio Felipe, cristais de apatita que facilitam e propiciam o intercâmbio eletromagnético com as mentes espirituais. Portanto, a mediunidade não quer dizer necessariamente que seja propriedade de espíritos puros, mas possibilidade de intercâmbio com o mundo espiritual, podendo ser com bons espíritos ou com espíritos atrasados, em consonância com as atitudes nossas tomadas. Por isso, o discurso de Pedro em Atos dos Apóstolos chamava a atenção para um tempo em que a mediunidade seria derramada sobre todas as criaturas, espíritas e não espíritas, crentes e descrentes, porque sabemos que no meio católico, no meio evangélico, entre ateus, o fenômeno acontece de todas as formas possíveis, queiram ou não queiram. Jesus, quando esteve entre nós, percebeu o atraso intelectual do povo daquela época e, reconhecendo a dificuldade do ser humano, resolve prometer a todos nós, num futuro indeterminado por ele,
em que viria um outro Consolador, esclarecer aquilo que ele não pôde elucidar na época, especificar conhecimentos detalhados acerca dos mundos habitados, acerca da reencarnação, da comunicação com os espíritos, porquanto ele apenas abrira caminhos quando apontava no Monte Tabor a possibilidade do intercâmbio com os mortos, quando ele fala com dois espíritos, Elias e Moisés, ambos criaturas humanas que viveram séculos e séculos atrás. Quando fala com Nicodemos, ele enuncia a lei divina das vidas sucessivas, mas ao mesmo tempo ele não pôde aclarar a consciência dos seus seguidores. Quando ele diz que a casa de Deus é repleta de moradas outras, e que nós espíritas reconhecemos que essas moradas tanto são físicas como planetas habitados, como a existência de mundos espirituais preparatórios para que os espíritos possam renascer diversas vezes. Então Jesus foi muito claro quando disse: eu tenho muita coisa para vos dizer. Era como que dissesse para dentro dele mesmo: mas é tanta ignorância entre vocês que é impossível eu falar alguma coisa, é preferível calar. Eu tenho muita coisa para vos dizer, mas vós não podeis compreender agora. Mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Portanto, Jesus estava enunciando os preparativos para a chegada desse outro Consolador, que seria consolidada com a publicação de O Livro dos Espíritos. Portanto, Cristo sabia que aquele povo, aquela humanidade daquela época, não tinha a menor condição de compreender o processo da obsessão, dos passes magnéticos, das mentalizações, dos desdobramentos mediúnicos, dos efeitos físicos de materialização, do intercâmbio com os mortos. Nada disso era possível ele detalhar. Portanto, daí para frente, após a crucificação do Mestre, após o dia de Pentecostes, em que os apóstolos recebem espíritos falando em línguas estranhas, começaram os preparativos para um dia chegar o Livro dos Espíritos. Tivemos a bênção de Deus com a chegada dos 10 mandamentos do Monte Sinai. Seria a primeira grande revelação. Posteriormente recebemos o Mestre Jesus, que desceu das potestades celestes e veio sacrificar-se em benefício da humanidade inteira. Mas ele agora estava prometendo um Consolador. Um Consolador que iria permanecer para sempre conosco, que não seria uma pessoa, uma individualidade, mas uma doutrina científico, filosófico, religiosa, que pudesse traduzir a mensagem sua intocável, venerável, pura, santa, e que nós pudéssemos revivê-la com intensidade. Mas ele, para isso, haveria de encontrar inúmeros percalços, que Jesus conhecia detalhadamente esses percalços. Após a crucificação, passam-se os primeiros séculos em que o cristianismo primitivo se consolida e torna-se doutrina
aceitável no Império de Constantino, e depois é legalizado como doutrina oficial romana, para no final do século V, até o final do 15º século, por aproximadamente 1000 anos, a humanidade ocidental sofreu uma parada intelectual. Parecia até a existência de um retrocesso mental das pessoas. É que Jesus queria que aquela coletividade ocidental, saída do amparo de Roma e da Grécia, e que havia se distanciado dos conhecimentos morais, das virtudes santificantes, passasse um período de 1000 anos aproximadamente, cavando solo adusto e árido, plantando a semente nos grandes terrenos feudais, para exercitar a humildade, a submissão e desenvolver uma vontade de buscar as virtudes maiores. Por aproximadamente 1000 anos, nós vimos em toda a Europa o feudalismo, em que a grande massa humana não tinha direito de estudar. Cerca de 2% da população sabia ler e escrever. Isso restrito aos nobres e aos sacerdotes católicos. Os demais viviam na extrema ignorância, lavrando o solo, plantando e aprendendo na humildade. Os senhores feudais usaram do seu poder para humilhar e espezinhar os servos. Eles separavam as suas terras, dividindo-a em 3 partes. Uma parte comunitária, onde jogava-se as criações, as crias, os animais. O outro terço era pertencente aos servos. E o outro terço da terra pertencia ao senhor feudal. O senhor feudal, então, exigia dos seus servos que trabalhasse de 3 a 5 dias na sua porção de terra pertencente ao senhor feudal. Tudo que ali fosse produzido era do senhor feudal. Portanto, ficava muito difícil para o servo, que sobrava para ele 2 dias ou 3 dias para produzir o alimento próprio. E daquilo que produzia, ele pagava uma taxa ao senhor feudal pelo uso do maquinário, da enxada, da foice, do arado. E ainda mais do lucro final, davam 10% à igreja. Eu ainda hoje fico sem saber o que é que eles comiam. Acho que eles chupavam o dedo. Porque não tinha sobra, era uma escravidão terrível, o obscurantismo completo. Como seria possível, com a sociedade desse porte, completamente obscurecida pelo conhecimento, da ciência, da leitura, da educação, receber no seu seio um dia o livro dos Espíritos? Impossível, improvável. Então Jesus trabalha nos bastidores, e tal qual os sábios, biólogos, profundos conhecedores da mecânica biológica do ser humano,
procede ou processa um trabalho dentro dos cromossomos, dentro do DNA, fazendo alterações interessantíssimas para que instigasse, incentivasse a que a epífise, a glândula que nós mencionamos há pouco como grande propiciadora da mediunidade, fosse ativada, para que o cérebro, de alguns séculos para frente, pudesse ser mais bem aquinhoado para receber intelectualmente as intuições e o conhecimento científico. Estava ali sendo preparado pelos enviados do Cristo aquilo que a biologia determina como as mutações genéticas. E nessas mutações genéticas ocorridas, que a ciência não sabe explicar, que imagina ser uma coisa do acaso, foi planejado por Jesus para que fosse possível, nas proximidades do 15º século, desse obscurantismo da idade feudal, poder haver o renascimento dos conhecimentos científicos e artísticos da Idade Média. Surge então, inexplicavelmente, admiravelmente, o aparecimento, o renascer das artes, da pintura, nas mãos de espíritos que haviam vivido na Atenas, na Grécia Antiga, que renasceram na Europa, para que fosse possível incrementar um renascimento, uma revivescência do saber, surgindo as grandes pinturas de Bellini, de Velázquez, de Caravaggio, de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, de Rubens, Rafael e tantos outros, além de se propiciar um aprofundamento dos estudos da física, da matemática, da astronomia, com Galileu Galilei, de Newton, a descoberta da imprensa, porque jamais seria possível surgir um dia o livro dos Espíritos, essa revelação extraordinária, sem que existisse o suporte do saber intelectual, filosófico, a independência de pensar e agir, sem vínculos à Igreja Católica, que manipulava naquela época o pensamento. Todos esses preparativos se davam a partir do 15º século. Era o renascimento da ciência, a matemática, a física. A arquitetura tomou um novo impulso, a engenharia, a escrita, e o homem se empolga, dá início ao surgimento do capitalismo, e o homem interessa-se a libertar-se das amarras da Igreja Católica, que manipulava o pensamento religioso. E Jesus sabia que para um dia chegar o livro dos Espíritos ser publicado, seria importantíssimo que a humanidade ocidental se desvinculasse, se desamarrasse, conseguisse a anistia do poder férreo do Império Romano. Por essa época, século XV, nascera na França uma jovem de nome Joana d'Arc. E Joana d'Arc, a partir dos 13 anos de idade, começa a ver espíritos, que ela não iria dizer a ninguém que estava vendo espíritos. Ela estava vendo santos, tanto porque ele era católica, como porque sabiamente ela
se protegia. E ela conversava com São Miguel, Santa Margarida, Santa Catarina. Por essa época, século XV, já estava em avançado estágio de disseminação genética, da incrementação da epífise na espécie dos franceses, porque Jesus sabia que era na França que iria ser publicado o livro dos Espíritos, era na França que iria chegar o Consolador prometido. Por isso, estava preparado o gene especial da epífise para que a mediunidade aflorasse, o intelectualismo se desenvolvesse na França. Mas a França estava correndo riscos iminentes de serem completamente dominados pelos ingleses. Então Jesus convoca essa jovem Joana d'Arc para defender os franceses dos ingleses. Porque Henrique V, rei da Inglaterra, queria tomar posses da França. O rei da França, o legítimo rei da França, Carlos VII, estava acuado. Ele não tinha coragem de armar as tropas, não tinha otimismo, era um homem vencido, e deixava o tempo passar, e a cada dia mais, a França ia perdendo terrenos. E Jesus sabia que a França estava, por ele, escolhida para ali nascerem os grandes intelectuais. Jesus convoca Joana d'Arc, e Joana d'Arc recebe um aviso de São Miguel, pedindo para ela falar com o general. Ela vai falar com o general. Explica-lhe. E eu fico com os meus botões, imaginando esse diálogo. Um general, um homem treinado para a guerra, recebe na sua casa uma jovem, com seus 18 anos aproximadamente, meiga, dizendo para ele que ela foi escolhida por Deus para tomar conta de um exército para vencer os ingleses. Só sendo um determinismo divino parece um general aceitar uma explicação dessa. O óbvio, o comum seria expulsá-la de lá, manda amarrar, bota a camisa de força, isso é louca. Mas ela convenceu o general de que Deus queria que a França ficasse livre da Inglaterra. Ele ficou convencido. E mandou uma correspondência para o rei, que morava noutra cidade, pedindo audiência a ele, explicando-lhe o que ela havia afirmado que São Miguel a anunciara. E o rei, Carlos VII, pensou consigo mesmo no dia que disseram assim: tem uma jovem chamada Joana d'Arc que quer falar com o senhor. Ele disse: já sei quem é. Não a deixe entrar agora. Foi a seus aposentos íntimos, trocou sua roupa de rei, vestiu-se naturalmente como qualquer um vassalo, misturou-se aos vassalos e disse: ninguém me trate como rei. Porque vai chegar essa jovem dizendo que um anjo chamado São Miguel manda um recado para que eu me decida a enviá-la à guerra para defender a França. Portanto, se ela tem um anjo que a acompanha, mesmo eu não estando paramentado de rei, ela vai me reconhecer.
E assim se fez. Quando ela adentrou no salão do palácio, havia uma centena de nobres caminhando para lá e para cá. Ela não saberia identificar quem era o rei. Mas São Miguel disse: olha, é aquele ali. Ela vai diretamente a ele, ajoelha-se a seus pés e se dirige, declinando o seu próprio nome de Carlos VII, Sua Majestade. E o rei, então, muito abalado, como é que ela soube disso? Foi São Miguel que me explicou. Então o rei encorajou-se, pediu ao general que organizasse tropas, e ela sai à frente, sem nunca ter pego numa arma, e prodigiosamente expulsa os ingleses da França. Estava salvo o projeto de Jesus, o projeto que ele propiciara cérebros mais aquinhoados para a mediunidade e a intelectualidade. Daí por diante nós conhecemos a história. Surge o Renascimento, como dissemos há pouco, com o grande desenvolvimento da descoberta da bússola, as grandes navegações, os grandes saberes, astronomias e outras ciências. Mas havia outro empecilho, um empecilho muito sério. Jamais a Igreja Católica dobrar-se-ia a religião alguma, a filosofia alguma. Ela queria monopolizar, como sempre fez, a mente humana. Então, para isso, para tirar do pedestal a Igreja Católica na época, no século XVI, XVII, XVIII, encaminha à terra missionários, como Calvino na Suíça, Martinho Lutero na Alemanha, que desafia a Igreja Católica, apresentando 95 teses, em que a Igreja estava equivocada. E Lutero então começa a publicar a Bíblia Sagrada na língua, no idioma do seu país, para que todos possam usar a Bíblia com conhecimento de causa, porque era proibido a leitura da Bíblia. A Bíblia estava restrita aos mosteiros. Com Lutero, o povo pôde ler a Bíblia Sagrada. Foi um grande passo, foi importante. Depois dessa tarefa árdua, em que nós sabemos das tragédias, dos sofrimentos, que sabemos da morte de Joana d'Arc, queimada viva, como traidora, como herege, e que Jesus desce dos planos maiores para receber nos seus braços Joana d'Arc, que exclama a última frase no seu drama de dor: Jesus, Jesus. E Jesus a leva nos seus braços, ela cumprida com sua missão aqui na terra. Revelações espirituais apontam que Joana d'Arc era nada mais, nada menos do que a reencarnação de Judas, aquele que traíra Jesus, e agora havia sido traída, entregue aos ingleses, condenada e morta, queimada, com a cruz, feita com 2 gravetos nas mãos, mas que Jesus veio recebê-la nos seus braços. Não bastaria o renascimento, não bastaria a reforma religiosa com a igreja anglicana, calvinista e luterana. Era preciso algo mais. Então o imperador da França, no século XIX, Napoleão III, organiza uma reforma física de Paris,
faz a demolição da Paris antiga, alarga as suas ruas e avenidas, constrói as grandes alamedas, o Arco dos Triunfos, a Champs-Élysées, e prepara Paris para o século das luzes. E surge então o Renascimento, ou a reencarnação dos grandes pensadores, para preparar o homem da França e do mundo inteiro, para a liberdade da razão e da lógica, para ser possível então receber no amanhã o livro dos Espíritos. Então nasce entre nós filósofos extraordinários. Voltaire, crítico contumaz da nobreza e do clero, e criticava tanto a igreja e tão duramente, porque ele queria a liberdade de pensar, que todos nós somos livres para dizer o que queremos, ainda que não concordemos, mas deixemos a liberdade dos outros agirem como desejam e pensam. Voltaire chegou a dizer, numa frase muito dura, que liberdade só teríamos quando o último rei fosse enforcado com a última tripa do último padre. Surgem grandes pensadores, educadores, como Montesquieu, Rousseau, como o positivismo de Comte. Preparado estava o caminho para a chegada do Livro dos Espíritos. A igreja perdera seu poder de manipular as consciências. O homem estava intelectualizado, a razão predominava, o positivismo tomava conta. O solo estava pronto para receber. E aquela frase de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e derramarei meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Aconteceu na Europa inteira, e muito especialmente em Paris, em que todas as pessoas passaram a ser médiuns, médiuns de efeitos físicos, médiuns que propiciavam a comunicação com os espíritos, ainda que não existisse espiritismo. Isso foi por volta do ano de 1853, e o Livro dos Espíritos, como nós sabemos, só foi lançado em 1857. E Kardec só começa a estudar a doutrina espírita em 1855. Em 1853, nas ruas de Paris, em todas as ruas sem exceção, havia fenômenos mediúnicos. Para que não houvesse dúvidas de que era possível os espíritos falarem conosco, porque quando chegasse a doutrina falando que os espíritos existiam e que podiam se comunicar, ninguém poderia contestar, porque havia entre eles a prova retumbante da comunicação em todas as cidades francesas, europeias e em toda Paris. Estava dominada pelas comunicações com os espíritos. É verdade que não sabiam exatamente se eram espíritos, se eram demônios, mas eram coisas do outro mundo. 1853. Numa pequena ilha, no Mar Índico, ao lado da ilha de Madagascar, vivia a família Baudin. A família Baudin tinha duas filhas, Julie Baudin e Caroline Baudin. Essas duas filhas, elas eram médiuns espontâneas. Recebiam os espíritos com naturalidade, espontaneamente.
sem nunca ter estudado Espiritismo, porque não existia Espiritismo ainda, faltavam 4 anos para surgir o Espiritismo. Um belo dia, o senhor Baudin está deitado numa rede no domingo à tarde, quando a serva chega para ele, senhor Baudin, está havendo uma reunião, e o Espírito está mandando chamar o senhor, diz que é urgente. Esse todo dia assiste reunião, diga que hoje eu não vou. A secretária humildemente retirou-se. Momentos depois chegou uma das filhas deles, papai, o Espírito disse que o assunto é muito sério, que o senhor precisa ir, que ele não tem tempo a perder, ele está aqui de passagem, vá papai. A contragosto, ele levanta-se da rede, calça sandália e vai até a sala onde está havendo a reunião mediúnica que aconteceu na família Baudin. Cheia a casa de pessoas curiosas. E o Espírito diz, meu amigo Baudin, eu sou o capitão do navio que vai conduzindo, ou que ia conduzindo, a remessa de açúcar que o senhor mandou para a Europa. O navio Bois Rouge. E ele então diz para o Espírito, mas escute, se você é o comandante do Bois Rouge, o navio que eu mandei a produção de açúcar, consequentemente o senhor deve estar dormindo lá no navio e veio em espírito falar comigo. Não se trata disso, não é que eu estou dormindo, é que o navio chocou-se com os arrecifes e naufragou, não sobrou ninguém. Mas quando aconteceu isso? Há 10 dias atrás, anote a data, deu data e hora, e disse, vocês que moram nessa ilha, distante de tudo, só vão saber dessa notícia oficialmente daqui a uns 4 meses. Senhores, senhoras, fatos dessa natureza aparentemente simples, é de uma consistência científica fantástica, porque ninguém poderia imaginar que o navio havia naufragado, que somente 4 meses depois chega a notícia oficial. Dentre os espíritos que se comunicavam na casa do senhor Baudin, um deles chamava-se Zéfiro, ou Zéfir. Zéfiro avisou para eles, minhas queridas amigas Júlia Baudin e Caroline Baudin, senhor Baudin, arrume as malas, porque o imperador Napoleão III está neste momento redigindo uma carta, convocando essa família toda para morar em Paris. Ele olhou e disse, mas agora pirou. Como é que o imperador da França vai mandar uma carta para um fazendeiro, um proprietário de uma terra numa ilha? Está certo, na possessão francesa, mas as jovens pensaram mais do que o pai. Preocupadas com o amanhã, com o futuro delas, aquela ilha não tinha muito o que dar, era pequena, as possibilidades de casar ali era meio complicado. Perguntaram, senhor Zéfiro, lá a gente vai encontrar noivo e casamento? Uma curiosidade muito feminina. Naquela época, hoje em dia não tem muito essa preocupação não, mas naquela época eles pensavam em casar. Ele disse, sim, vocês duas vão encontrar noivos, vão se casar, o seu irmão vai arranjar um emprego na marinha, e tudo vai ser resolvido. Em dias depois, chega a intimação do imperador, com tudo pago, viagem, transferência, e passam a morar em Paris. Dias depois, eles já mandam o convite para aquele que vai se chamar Allan Kardec assistir às reuniões em casa dos Baudin, já morando em Paris.
em que Zéfir, o Espírito, se comunica dizendo: eu conheço Allan Kardec desde antes de Cristo, quando nós éramos druidas na Gália Antiga. Estabelece-se um vínculo de amizade extraordinário. O futuro Allan Kardec estava diante de um discípulo dele, do ano 50 a.C., quando vivera e fora sacerdote druida. E ele anuncia: você vai trazer uma doutrina que vai transformar o mundo. Seria a doutrina o Livro dos Espíritos. Essa doutrina é extraordinária, reveladora, libertadora de consciências. – 18 de abril de 1857. Allan Kardec sai de sua residência, vai à gráfica e recebe 1.200 exemplares de O Livro dos Espíritos. Para que o povo, que anos atrás recebeu invasão de espíritos que se comunicavam em todas as casas, para que o povo pudesse entender agora para onde os espíritos iam após a morte da matéria. Quais eram as consequências das nossas atitudes repercutindo nas vidas sucessivas. Ia compreender a misericórdia e a justiça de Deus, a lei das múltiplas existências, dos mundos habitados. Ia conhecer uma doutrina universal de amor, que não iria se dizer salvadora. Não é a doutrina espírita que vai salvar ninguém, nós é que nos salvaremos a nós próprios. Daí porque o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Daí porque o convite de Jesus, através da doutrina espírita, convocando-nos para o exercício da mediunidade, uma vez que ele incrementou em nós a epífise, para que nós pudéssemos receber intuições da espiritualidade maior, e que nós nos descuidamos e entramos em sintonia com as trevas, nos obsediamos. Mas aqui estamos para agradecer a Deus, o Criador de todo o universo, agradecer a Jesus, nosso irmão maior, pelo zelo e pelo amor que teve e tem por todos nós, pelo sacrifício que empenhou, prodigalizando condições físicas, biológicas, para que a mediunidade eclodisse em nós, nos tempos atuais. A Allan Kardec, a nossa gratidão pelo surgimento de O Livro dos Espíritos, que nos aponta caminhos novos, que nos faz criaturas melhores, que nos faz criaturas mais trabalhadoras, empenhadas em nos transformar em coisas mais valorizadas espiritualmente. Portanto, obrigado, Jesus, nosso mestre amorável. Obrigado, Kardec, grande missionário. Obrigado, os amigos espirituais, guias e protetores que dia e noite nos amparam e nos protegem, apontando o caminho da redenção. Que assim seja.